Fala rapaziada, tudo tranquilo? Resolvi gravar esse vídeo muito tempo depois de gravar meu tutorial lá de como arrumar o Far Cry. Porque eu andava sem tempo e tal, faculdade, trabalho, correria. Mas resolvi então gravar um vídeo porque muita gente deixou comentários naquele vídeo que eles não estavam conseguindo jogar certos jogos antigos, ou que certos jogos estavam dando problema, e fazer, sabe, vídeos específicos pra cada jogo é muito difícil. Eu particularmente fiz o do Far Cry 3 na época porque é um jogo que eu não achei como arrumar em lugar nenhum da internet. É um jogo realmente bem difícil assim de você conseguir arrumar. Então, como eu achei aquela solução e ela deu muito certo pra mim, eu resolvi gravar aquele vídeo. Mas então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou mostrar mais ou menos qual que é o meu processo para eu achar como arrumar certos jogos, tá? Porque aquele vídeo do Far Cry mesmo foi uma série de coisas que eu fui achando em fóruns, que eu fui achando em outros lugares, e eu acabei compilando naquele vídeo. Mas no geral, a maioria dos outros jogos é bem mais fácil de arrumar, né? Especialmente jogos antigos. Então a ideia aqui do vídeo é rapidinho mostrar só qual que é a sequência que eu costumo seguir quando eu tô tentando arrumar algum problema de algum jogo. E quais lugares que eu acesso, onde que eu procuro, né, para poder arrumar esses jogos, procurar soluções e etc. Então vou mostrar aqui para vocês um site que é bem útil, talvez vocês não conheçam, é o PC Gaming Wiki. Ele é como se fosse mais ou menos uma Wikipédia de jogos assim no geral, e ele tem muita informação interessante, tá? Então, por exemplo, assim, ó, um jogo que eu gosto bastante, apesar de ser horroroso, é o Alone in the Dark de 2008. Deixa eu ver se ele aparece aqui, ó. Aqui, ó. Então esse jogo aqui, não sei se vocês lembram desse jogo, mas o port dele de computador é muito ruim, tipo assim, horroroso. Então é um jogo que eu demorei muito pra conseguir jogar no PC, por conta de não saber assim onde procurar coisas pra arrumar o jogo e etc. E esse site, né, o PC Gaming Wiki, ele meio que compila muitas das coisas que as pessoas acham na internet e coisas que as pessoas desenvolvem mesmo. Então tem várias coisas que você pode baixar aqui pra arrumar o jogo e assim vai. Então aqui tem várias informações do jogo. Infelizmente, que eu saiba, esse site é só em inglês, tá? Mas depois eu comento sobre isso também. Então aqui, ó, ele mostra a disponibilidade, então onde que você pode achar esse jogo. Aqui onde fica o save do jogo, caso você precise acessar as coisas, né? Esses dois aqui. Enfim, ele tem várias informações, ó, se dá pra mexer no field of view, qual que é a resolução aceita, se dá pra rodar acima de certos frame rates, etc. Mas o que é importante pra gente aqui, especialmente de problemas, é esse issues fixed aqui, tá? Que seria o que? Os problemas que já foram arrumados. Esse jogo ele já tem um problema no início dele, que o menu ele fica totalmente, como é que eu posso dizer assim, fora da resolução, e aí você não consegue entrar no jogo em si. Então isso já é um problema de startup do jogo, né? Mas enfim, aqui vocês podem ver, ó, então tem vários problemas, ó, justamente aqui o problema do menu que eu tava comentando, que é o primeiro problema que você encontra. Ó, tem problemas com Windows 7, Windows 10 e assim vai. Então, muitos dos jogos que são antigos aqui já tem nessas issues fixed que você pode achar o que você pode fazer para arrumar. Um dos jogos que o pessoal comentou lá, acho que era o Fallout 3 ou Fallout New Vegas, eu acredito que era o Fallout 3. Então aqui também, ó, entrando no Fallout 3, de novo, ó, onde que ele está disponível, as versões diferentes, as DLCs. E aqui, ó, Essential Improvements. Então são coisas que são essenciais para melhorar o jogo, ó. Tem os patches oficiais, e aí ele fala, ó, das versões diferentes. Esse aqui é da Retail, esse aqui é da GOG, né, que é aquela outra plataforma, da Epic Game Store, da Steam, por aí vai. E aí tem as formas não oficiais de arrumar o jogo, que daí você pode procurar aqui também, e tem várias fixes diferentes aí, né, vamos dizer assim. Aqui inclusive, ó, tem uma coisa que eu usei lá naquele do Far Cry, ó, que era pra aumentar lá a largura da memória, né? Mas enfim, então aqui, cara, você pode achar muitas das informações que muitas vezes o seu jogo tá dando problema, né? O fato dele crashar quando você tá abrindo. Ó, tem aqui algumas issues unresolved, por exemplo, do Fallout 3. Então aqui, ó, são coisas que ainda não conseguiram arrumar. Então aqui é o drop button, functionality, blá blá, e o download, né, da versão da Microsoft Store é muito grande, estranhamente grande, vamos dizer assim. E aqui as issues fixed, ó. Então aqui outras coisas que vocês podem olhar aí pra ver se ajuda vocês. Como eu comentei antes, muitas vezes esses sites são só em inglês, né? Mas assim, nada que o Google Tradutor aqui não ajude. Então, né, pra usar ele aqui, muitas vezes vocês podem só
copiar aqui, óbvio que vocês sabem, né? Provavelmente usar o Google Tradutor, mas só por desencargo de consciência, né? Então, drop button and functionality stops working. Então, aqui, né? Ele tá falando que o botão de dropar coisa e a funcionalidade dele, às vezes, acabam parando de funcionar. Aqui traduziu certo, mas muitas vezes pode ser que não traduza certo, tá, galera? Então, sei lá, não sei se vocês costumam usar o Google Tradutor, mas às vezes, por exemplo, é bom você procurar uma frase inteira, ver se deu certo. Se não deu certo, você apaga um pedaço. Aí você vê drop button, botão de soltar, beleza. Então, às vezes, dependendo da frase, é bom você procurar em pares, né? Ou, tipo, sei lá, por exemplo, startup, ó, isso aqui é uma palavra só. Então, ela vai ter um significado muitas vezes diferente, né, do start sozinho lá, e assim vai. Mas enfim, então, mais para realmente tentar ajudar aí nessa parte de tradução e de entendimento, mas esse site, ele é muito útil no geral, tá? Então aqui vão ser todas as formas que você pode arrumar o jogo em que o problema é no jogo em si, né? Porque às vezes pode ser que o jogo esteja crashando e não seja problema no jogo, tá? E, enfim, uma outra coisa que eu comentei lá no vídeo do Far Cry é esse DXVK. O que é isso aqui? Então vou explicar rapidinho só o que é o DXVK e porque ele é importante. Esses jogos antigos, eles rodam em versões diferentes de APIs e motores gráficos e etc. Qual que é o problema dos jogos de computador no geral? Muitos jogos eles rodam no DirectX, né? E o DirectX eles têm muitas versões diferentes. E esse é o grande problema do Far Cry 3. O Far Cry 3 era um jogo que era meio a transição ali do DirectX 9 pro 11. E ele é um jogo que tem muito problema por conta disso. Então, se você tenta jogar o jogo no DirectX 11, que faz o jogo ser mais bonito, ele é muito bugado, ele crasha muito, ele é muito ruim. E qual que é a ideia desse DXVK? É você pegar jogos antigos, né, que eu saiba, deixa eu só ver aqui certinho, mas que eu saiba, o DXVK ele pega jogos que são, né, DirectX 9, 11 e talvez algum anterior. DirectX 10, 11 e 9, então, vamos dizer assim. Você consegue então traduzir esses jogos para eles rodarem em Vulkan. Por isso que se chama DXVK. É DX de DirectX e VK de Vulkan mesmo. E então eles passam a rodar em Vulkan e Vulkan dá muito menos problema. É por isso que o Far Cry consegue rodar daquela forma. Se você já jogou um jogo, né, que roda tanto em DirectX quanto em Vulkan, você sabe que Vulkan é muito melhor no geral. A não ser o CS2, né? O CS2 dá pra rodar, por exemplo, em Vulkan, mas ele é horroroso em Vulkan, ele é muito melhor em DirectX. Mas a maioria dos jogos não é esse o caso. Por exemplo, Doom 2016. Doom 2016 roda muito melhor em Vulkan. Tipo, assim, é o dobro a performance, é absurdo. Então isso aqui é muito bom de ser usado quando o problema do jogo é DirectX, tá? Só que aí tem algumas coisas específicas. Por exemplo, você tem que saber primeiramente qual que é a versão do DirectX desse jogo. Não é uma coisa que tenha informação geralmente em aberto, assim, né? Então você pode procurar, então você vai aqui e vai procurar qual que é o DirectX do Fallout 3, por exemplo. Então eu coloco aqui, ó, Fallout 3 DirectX. Provavelmente ele vai falar aqui, ó, então ele é um jogo DirectX 9, certo? Então se você quiser usar isso aqui, você vai usar lá o DirectX 9. Então só relembrando, né, esse DXVK aqui, como que ele funciona. Você vai vir aqui, você vai baixar essa pasta, eu já baixei ela aqui, ela tá aqui na minha pasta de jogos. Você vai abrir ela com o WinRAR, tem que ser com o WinRAR, tá? Senão ele não abre. E aqui tem o DirectX VK. Qual que é a questão aqui? Você vai ter que sempre lembrar se o jogo é 32 bits ou 64 bits. Isso é uma coisa que você pode procurar na internet também, tá? Mas enfim, então ó, 8, 9, 10 e 11, realmente, é do 8 ao 11 aqui. As versões do DirectX, então você tem que saber qual que é a versão do jogo, porque você vai usar a versão do jogo. Então, por exemplo, o Far Cry lá era DirectX 11 que eu queria usar, então eu pegava esse daqui e arrastava lá pra pasta. Lembrando para qual pasta que eu vou arrastar, né? Então, depende do jogo. Por exemplo, aqui, do Far Cry mesmo eu já deletei ele, mas acho que ele ficou aqui nessa aula. Era dentro da pasta bin, mas vai ser sempre no executável do jogo, né? Então, por exemplo, ó, o Guitar Hero 3 aqui, o executável já tá aqui, então eu arrastaria direto para essa parte. Só que eu teria que saber duas informações. Qual é a versão do jogo, né? Se ele é x32 ou se ele é x64, e qual que é o DirectX dele. Às vezes você precisa pegar esse DirectGI aqui junto e colocar lá junto, que era o caso do Far Cry. Mas nem todo jogo precisa, então você vai ter que testar. Então vamos supor, o jogo é DirectX 10. Eu vou colocar só esse arquivo primeiro. Se o jogo não abrir ou não funcionar, daí eu coloco esse junto e muito provavelmente ele funciona. Eu lembro que uma época eu testei, acho que com o Far Cry
4 e eu lembro que o Far Cry 4 não funcionava. Mas enfim, você pode tentar aí com vários jogos diferentes e pode ser que funcione. Mas então, assim, para os problemas do jogo em si, que muitos desses jogos, né, eles dão problema por serem antigos, por causa do motor gráfico e tal, essas seriam as soluções mais viáveis, tá? Então, acho que para essa parte é basicamente isso. E aí eu vou falar de algumas outras coisas em seguida. Valeu! Bom, galera, o próximo tópico que eu queria comentar é justamente sobre a NVIDIA, né? Grande parte das pessoas usa, né, GPU da NVIDIA, e ultimamente os drivers da NVIDIA têm sido terríveis, assim. Nos últimos anos, acho que os últimos 2 anos, é só incômodo. Toda vez que se atualiza a placa, parece que fica pior, a performance dos jogos fica pior. Se você procurar aqui, ó, NVIDIA Driver Problems no Google, cara, é só gente reclamando, é só vídeo de gente reclamando, é só gente reclamando no geral, assim. A NVIDIA, infelizmente, não é mais a empresa que ela costumava ser no passado, né? Eu tenho uma GTX 1080, que é uma das melhores placas que a NVIDIA já lançou, né? Depois da 1080 Ti, que é de fato, eu diria que é a melhor placa que eles já lançaram. Mas desde a série 10, a série 20, 30, 40 e 50 e atual, cara, olha, só incômodo no geral. Então isso é outra coisa, né? Eu sei que essa parte de falar de driver é meio que quando você tá sem internet, liga lá para tua provedora, eles falam, ah não, reinicia aí o modem. Meio que não ajuda muito, mas talvez um dos problemas aí que você esteja enfrentando, né, com algum jogo, alguma coisa, é você tentar procurar a última versão de driver que aquele jogo era estável, pelo menos, né? Uma coisa que eu passei muito tempo reclamando e que eu tive muito problema é o Street Fighter 6. Eu, de certa forma, até parei uma época de jogar o jogo, porque depois de certa atualização, o jogo ficou horrível. Ele não rodava mais no meu computador. É um jogo de luta, né? E o gráfico dele não tem nada demais. Então, assim, desde o lançamento, o jogo rodava no máximo no meu PC. E aí, depois de uma certa atualização, o jogo passou a ficar horrível. Se vocês verem aqui, ó, vai ter uma diferença da qualidade de textura do personagem aqui, ó. Então, não sei se vocês conseguiram notar. E simplesmente essa alteração fazia com que o jogo rodasse tipo 30 FPS. Sendo que não é uma alteração muito grande graficamente, né? Eles tinham feito alguma cagada em algum dos drivers da atualização. E cara, o jogo ficou muito tempo assim, juro. Acho que ele ficou uns 7, 8 meses assim. E todo mês eu reclamava. Aqui vocês podem ver, ó, a minha conta nos fóruns da NVIDIA. Eu ficava reclamando, ó, e um ano atrás eu falei que finalmente, né, eles tinham arrumado essa parte do Shader Quality Problem. E finalmente tinha arrumado. E assim, cara, eu gravei vídeo, eu peguei as informações do meu PC, sabe? Tudo que era necessário eu fiz e, cara, eles demoraram muito pra arrumar os problemas. Então talvez os problemas que vocês estejam tendo com certos jogos seja culpa dos drivers da NVIDIA. Eles são muito porcos ultimamente. Eu só atualizo porque na maioria dos casos eles estão arrumando certas coisas que estavam quebradas antes. Por exemplo, teve uma das atualizações que quebrou os programas da Adobe, né? Eu estudo design e eu preciso dos programas da Adobe. Então, o Illustrator, o Premiere Pro, ele simplesmente quebrou totalmente a funcionalidade desses programas, assim, eles ficavam crashando o tempo inteiro. Então, se vocês, né, estão mais aí concentrados em jogar jogos antigos, às vezes nem é bom você ficar atualizando muito os drivers, porque eles vão piorar a performance, né? Ó, aqui vocês podem ver, cara, que eu comentava em todo post, ó, eu gravei os vídeos e tal, só que infelizmente a NVIDIA é uma péssima empresa hoje em dia, ela é horrorosa de verdade. E, né, você vai continuar tendo problemas. E é muito chato que quando você vai reclamar aqui nesses posts, no momento de desabafo aí, mas o pessoal é muito babaca, cara, gringo é muito babaca. Os caras ficam, porque você tá com esse lixo dessa placa velha aí, porque você não compra uma nova. Juro por Deus, muitas vezes que eu vim reclamar, o pessoal ficava me tirando assim, tá ligado? E é chato, mano, porque claramente é culpa da empresa, a atualização dela tá ruim, ela faz isso parece realmente capar as placas de vídeo antigas e o pessoal fica sendo babaca. Mas enfim, essa é a ideia dessa parte. Então só falar sobre os drivers da NVIDIA e que se você tá tendo problemas assim do nada, pode ser porque você atualizou a sua placa e cagou tudo, tá? Outra coisa que é ruim também, muitas vezes as atualizações do Windows. O Windows 11, felizmente agora, por causa do SteamOS, né, que ele é
ele é um sistema operacional muito mais leve para jogos. A Microsoft decidiu, graças a Deus, otimizar o Windows mais para jogos. Então, as próximas atualizações que vão vir aí do Windows 11, não sei se vocês viram, é uma notícia bem recente, eles estão focando mais nessa parte, né, de performance para jogos. Então, isso é uma coisa boa. Bom, por último, o que eu vou falar aqui é sobre uma parte da BIOS, tá? Então eu vou cortar e aí a gente vai para comentar isso, porque esse é um problema também que eu tive por muito tempo, de jogos que crashavam, e pode ser que seja o problema de vocês também. Bom, galera, o último tópico que eu gostaria de comentar tem a ver com uma configuração da BIOS. É algo que me causou problema por bastante tempo em certos jogos específicos. E que problema que é esse? Quando você ativa o XMP ou o Expo, né, nos processadores da AMD. Então é XMP nos processadores da Intel, Expo nos processadores da AMD. O que é isso? Eles chamam de Extreme Memory Profile, né? É basicamente um overclock da memória RAM. E é isso, basicamente. Só que ele causa muitos problemas, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, geralmente hoje em dia, quando você compra uma memória RAM, ela tem uma velocidade em megahertz, que é o estoque dela. Por exemplo, a minha é 2400 MHz. Só que se você ligar o Extreme Memory Profile, o XMP ou Expo lá, ela vai para 3200 MHz, certo? Tá, só que isso causa um problema. Qual que seria esse problema? Em muitos casos, muitas dessas RAMs, elas ficam instáveis demais, por causa da velocidade muito alta, tá? E aí você tem algumas opções do que fazer. Você pode ou diminuir a velocidade, né, desligando o XMP. Então, ao invés dela operar, por exemplo, no meu caso, a 3.200 MHz, ela vai operar a 2.400, aí não vai ter problema. Ou você pode aumentar a voltagem dela, que é um pouco perigoso, tá? Por quê? Porque muitas delas vão aceitar ali 1.4, mais ou menos, de voltagem, e não é muito bom você ficar aumentando a voltagem, porque ela vai aquecer mais e vai desgastar mais. Então, não recomendo. Eu já tentei isso, né, uma época, quando eu tive esse problema, não deu certo. Ou você pode fazer uma coisa que eu descobri depois que era possível, que é o quê? Nas opções lá de velocidade, é possível você diminuir a velocidade em megahertz sem desligar o XMP. Então, por exemplo, a minha memória que opera, na teoria, em 3200, eu coloquei ela para operar em 3100. Então eu perdi 100 MHz, que não vai afetar na performance, né? E vai ser muito melhor do que operar nela com o XMP desligado, né? Que daí com o XMP desligado seria só 2400 MHz, e aí seria uma velocidade muito baixa. Não muito baixa, né? Mas enfim, vocês entenderam a ideia. E tem a questão também, né, que o XMP muitas vezes ele tem mais de um profile, e aí ele tem uns timings diferentes lá. Então tem geralmente XMP1, XMP2. Então você pode escolher ali qual que você acha que, né, vai dar certo, você pode testar. Mas pra mim nada funcionou. Quais jogos que, né, deram esse problema pra mim? O Ghost Recon Wildlands era injogável. Eu jogava assim 10 minutos, o jogo crashava. Daí eu jogava mais 20 minutos, o jogo crashava. Mesma coisa com o Ghost Recon Breakpoint, mesma coisa com Assassin's Creed Valhalla, com o Dead Space Remake. Então vários jogos, né, eu imagino que o motor gráfico ou a programação deles, não sei, ela é muito sensível a mudança, né, da RAM ou a instabilidade da RAM, eles acabam crashando. Isso é bem comum. Depois de um tempo que eu descobri que era esse problema, eu procurei, e até certos programas isso acontece, tá? Então programas, alguns softwares, eles vão crashar por conta disso. Às vezes a RAM está muito instável e aí ele não aguenta e crasha. Então essa aí seria a última solução. Foi um problema que me assombrou aí por muito tempo. Eu não sabia que isso poderia ser um problema, né, na época. Então, depois de procurar bastante em fórum e tal, eu vi que poderia ser esse o caso, e era de fato. Então, depois que eu diminuí esse 100 MHz, meu PC passou a funcionar normalmente, os jogos pararam de crashar, e eu consegui jogar aí a maioria dos jogos. Mas, então, acho que é isso para esse vídeo. Acho que ele já deve estar bem extenso, porque eu gravei as partes separadas, não sei quanto tempo deu. Mas, então, eu espero que tenha ajudado aí vocês. Eu sei que muita gente pediu há muito tempo já faz um ano que eu postei vídeo do Far Cry, mas minha vida é bem corrida, eu trabalho, estudo e tal, então é difícil, mas eu quis fazer esse vídeo pra tentar ajudar aí o pessoal que tá tendo problemas, né, com esses jogos, que é um saco, né, você querer jogar alguma coisa e não conseguir. Então eu resolvi gravar aí esse vídeo, então espero que tenha sido útil pra vocês. Se vocês tiverem alguma recomendação, quiserem alguma coisa aí, posso jogar alguma coisa, sei lá, só falem aí.
que em algum dia eu retorno aí pra tentar respondê-los e ajudá-los. Mas então é isso, valeu rapaziada, e abração, até!